Bome de pina e no aiete. Bome de pina e no aiete. Mete pe mambo, ete bomu, mete pe mambo, ete bomu, ne mete pe medi pie mambo, ete bomu, ne mete pe mambo, ete bomu, mete pe mambo, ete bomu, ne mete pe medi pie mambo, ete bomu, ne bome di pina e no aiete. Bome di pina e no aiete. Oma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na poi coitire, aboma prasanta tinete, ne aboma prasanta tinete, aboma prasanta tinete, ne na poi coitire, aboma prasanta tinete, boku morena e no aiete. Hoje iremos falar um pouco sobre o genocídio indígena. Desde os tempos da colonização portuguesa, o genocídio indígena já existia. Com a implementação do cultivo da cana-de-açúcar, o processo acabou constituindo no extermínio das populações indígenas pelos conflitos violentos e pelas doenças trazidas pelos europeus. Em termos atuais, esse genocídio persiste com o negligenciamento dos direitos das populações indígenas restantes no Brasil. Segundo a FUNAI, em 1500, a população indígena no Brasil equivalia a aproximadamente 3 milhões de habitantes, do quais cerca de 2 bilhões estavam no litorais. Em cerca de 1650, chegou a 700 mil indígenas, e em 1957 caiu para 70 mil, sendo o número mais baixo registrado. Logo após, a população indígena começou a crescer. De acordo com o último censo demográfico que foi realizado em 2010 pelo IBGE, há 896,9 mil indígenas no país, equivalente a 29,9% da população, estimada para 1500 no começo da colonização. Atualmente, o genocídio indígena pendura pelo desrespeito à demarcação de terra, além de ataques às comunidades indígenas. O ano era de 1993 e o condenado por genocídio de indígena na terra Yanomami garimpeiro é preso em Boa Vista. O massacre de Rachimun foi o primeiro caso a ser reconhecido como genocídio pela Justiça do Brasil. Ao todo, 12 indígenas foram mortos, incluindo mulheres, idosos e crianças. Resumindo, ele aconteceu quando garimpeiros invadiram os territórios dos Yanomamis, povo indígena que vive na terra localizada em Roraima. Montaram garimpos ilegais e exterminaram esses povos indígenas, enquanto eles defendiam seu território das invasões. Uma cena terrível e desesperadora. E tem mais, segundo o relatório do CIMI de 2020, aos casos de invasão possessória, explorações ilegais de recursos e danos ao patrimônio aumentaram. Foram registrados 263 casos, atingindo pelo menos 201 terras indígenas de 145 povos em 19 estados. Como se não fosse bastante, o governo de Jair Bolsonaro vem agravando as preocupações de povos indígenas. O presidente já prestou várias declarações ofensivas e preconceituosas. Afirmou que os indígenas não podem continuar sendo pobres em cima de terras ricas, defendendo o garimpo e a agropecuária nas terras indígenas. A invasão nas terras indígenas, por causa do garimpo ilegal, vem tomando mais força, além de destacar a floresta e contaminar os rios, que são a base de vida dos povos indígenas. Já em 1960, ocorreu o massacre do Paralelo 11. Foi um dos mais horrendos casos de genocídio indígena, incluindo roubo, estupro, assassinato, agressão, tortura, suborno e passando por grilagem. Os fazendeiros, com a ajuda dos funcionários do PI, deram alimento com arsênico para os indígenas e, em algumas aldeias, passaram aviões onde atiraram brinquedos contaminados com vírus de gripe, sarampo e varíola.